Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus Ferraz. Como sempre, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Se quiserem, podem fazer sua contribuição com o LavePix que aparece aqui na descrição do vídeo para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Voltando aqui com mais uma resenha de livro, mais um vídeo interessante e talvez longo. Eu imagino que esse vídeo vai facilmente passar de 1h30. Trazendo para vocês algumas anotações e impressões a respeito de uma obra que eu diria interessante, uma obra talvez de fronteira e de certa forma difícil de encaixar nos rótulos tradicionais das áreas do conhecimento. Eu me refiro à Introdução ao Pensamento Complexo do Edgar Morin. Edgar Morin, que é um filósofo que se destacou, na verdade, como um sociólogo. Ele é formado em filosofia, mas se destacou nas suas pesquisas sociológicas e se tornou muito famoso também pela teoria da complexidade e por ter uma abordagem que busca conectar o biológico e o intelectual, o social, o psicológico e o biológico. Então, nessa conjunção de abordagens é que o trabalho do Edgar Morin vai se basear. E as obras dele têm essa marca, digamos assim, é algo que fica muito presente ao longo de todos os livros que ele escreveu. Talvez eu monte uma série com vídeos do Edgar Morin. Não sei se vocês se interessam, se quiserem deixem um comentário para a gente estudar um pouco das principais obras dele, principalmente o Método, que é a grande obra dele em 6 volumes, que é um livro para discutir exatamente o método nas ciências humanas e como é que você, de certa forma, concilia as descobertas da biologia, da física quântica, da neurociência com o saber filosófico, com a ética, com a antropologia, com as ciências humanas. Como é que você não anula as verdades das ciências humanas, mas as enriquece com as descobertas que as ciências duras, digamos assim, têm a propor. Então, uma obra com uma proposta bem ousada, e lendo esse livro você percebe que o linguajar do Morin, às vezes, eu acho que isso é muito fruto de um livro ser uma reunião de palestras e não um livro contínuo, linear. Então ele é uma série de conferências e artigos que o Edgar Morin escreveu. O livro se propõe a ser uma apresentação, digamos assim, mas eu confesso que eu tive uma quebra de expectativa ali nesse livro, porque eu esperava uma exposição do começo ao fim, tratando dos principais pontos. Mas o livro não tem essa pretensão e não tem essa característica. O objetivo dele é apresentar por meio de alguns textos qual seria a ideia de um pensamento complexo. E eu acho que esse livro talvez tenha como um defeito, digamos assim, exatamente essa dificuldade de trazer as ideias de uma forma ordenada. Eu tenho a impressão de que se o livro fosse uma exposição introdutória feita talvez por um comentador, a obra seria mais interessante. Quando você assiste a entrevistas, quando você assiste a aulas no YouTube, o Edgar Morin aqui no Brasil ele é bem popular. Se comparado, por exemplo, à França, acho que o Morin é bem mais conhecido aqui. Então existem muitos vídeos no YouTube apresentando a obra dele, apresentando o pensamento complexo, apresentando as teorias. Então você não tem dificuldade de entender assistindo essas obras qual é a proposta. Mas se você só lê o livro, você acha interessante. Eu acho que quem lê esse livro vai ver que são ideias muito ricas, mas que às vezes não tem tanto um desenvolvimento necessário. E eu acho que o próprio Morin em várias ocasiões disse: esse trabalho não é para ser feito só por mim, ele é para ser feito por todo mundo, por todas as pessoas que estudam a ciência, todos os cientistas que têm que se engajar nesse trabalho. E talvez o nome pensamento complexo seja curioso, porque a ideia de complexidade para muita gente se relaciona com a ideia de complicação.
mas não é propriamente esse o objetivo do pensamento complexo. Mas o pensamento complexo seria um pensamento que não elimina a simplicidade, mas ele consegue integrá-la sem recair no simplismo, sem recair no pensamento reducionista, no pensamento unidimensional, unilateral. Então, o pensamento complexo ele se propõe a tomar essas verdades simples, essas verdades claras e distintas, digamos assim, para usar o termo de Descartes. E de certa forma a obra magna de Edgar Morin é um diálogo com Descartes, só o nome seu método. De certa forma, o pensamento complexo ele se propõe a ir além do conceito das ideias claras e distintas, para entender que não basta você ter ideias claras e distintas, porque muitas vezes a obtenção dessas ideias ela gera perda de áreas do conhecimento muito importantes. Então, nesse processo de isolar, de desmontar o objeto e depois de chegando a unidades fundamentais remontá-lo, ele com frequência é um processo que resulta em perdas importantes de questões que não aparecem no nível micro. Essa é a grande sacada do pensamento complexo, digamos assim. Porque quando você reduz, quando você desmonta, quando você analisa as partes de forma isolada e depois as integra, você tem um conhecimento que desconsidera certas características que somente surgem no nível do todo, ou no nível macro, por exemplo. Então você vai estudar o indivíduo sozinho tem certas características, e por outro lado, quando ele se integra a um grupo, ele vai ter características diferentes. E esse indivíduo, ao mesmo tempo que ele é um animal racional, ele também é um conjunto de células, ele também é um organismo, ele também é um papel social. Ele tem essas várias dimensões. Ele não é só, por exemplo, o filho dentro do ambiente familiar, mas ele é o funcionário, ele é, digamos assim, o influenciador, se ele é influenciador, ele pode ser o advogado, ele pode ser o burocrata. Ele tem várias facetas, e ao mesmo tempo que essa pessoa, que ela tem uma face de burocrata, ela também tem uma face de pai de família, ela também é um ser humano que tem sentimentos, mas também ele é um conjunto de células que segue um conjunto de movimentos que, digamos assim, estão inscritos já dentro daquela célula. E ele vai seguir, e essas células vão seguir aquele determinado roteiro, muitas vezes sem ter consciência de que elas pertencem ao organismo maior, e que esse organismo maior, digamos assim, se interessa por arte, se interessa por música, por pintura, por literatura. Essas células pequenas, elas não têm esse nível de autoconsciência, de consciência de si, mas elas estão integradas dentro desse sistema, e de certa forma o ser humano não existiria não fosse exatamente essas células, essas unidades mais simples. Então o que o pensamento complexo vai se propor? De entender como é que esse papel biológico, o papel existencial e o papel social se articulam. E como que cada um se relaciona e como cada um, em certa medida, depende do outro. Então só aí também você já tem presente o caráter transdisciplinar do pensamento complexo e a interdisciplinaridade também. Então você precisa, de certa forma, entender que existe um nível de zona cinzenta entre as disciplinas que exige tanto de uma quanto de outra uma participação ativa no conhecimento. Mas isso também não anula o fato de que você não vai conseguir conhecer um objeto na sua totalidade. Você não consegue esgotar aquele objeto. Mas você tem esse desejo de conhecê-lo no máximo de dimensões possíveis. Então o pensamento complexo parte desse pressuposto de que o conhecimento ele não pode ser parcelar, ele precisa ser um conhecimento completo, mas a completude é uma impossibilidade, por uma série de motivos.
seja pela própria finitude do ser humano, seja pelo fato de que existe um fluxo constante de informações que é adicionado ao sistema e que não consegue ser absorvido na mesma velocidade, seja pelo próprio caráter aleatório que a história tem. E esse é um fator importante. Às vezes você tem a pretensão de conhecer todas as determinações de um ser humano, mas você ignora que esse ser humano, enquanto ele é um ser histórico, ele pode dar ensejo a novas ações, ele pode viver novas experiências, porque ele está aberto ao horizonte da história, que é um horizonte completamente imprevisível. Então, por essas razões, o pensamento totalizante, ele é um pensamento morto, em certo sentido. Por que ele é um pensamento morto? Porque ele é um pensamento que pressupõe o fechamento do sistema. Se você pensa a totalidade, essa totalidade fechada, ela é uma totalidade que já não sofre o influxo de novas informações. E a partir do momento em que não há influxo de novas informações, esse sistema ele tende à desordem e tende a desaparecer, tende a se desorganizar. Então o conhecimento total é um conhecimento morto e mentiroso em certo sentido, porque ele é um conhecimento que ignora as atualizações, as transformações a que os organismos no mundo eles estão sujeitos. Então, a partir desse fato, você também tem outra questão interessante, quando você lembra da informação, é que hoje nós vivemos em uma sociedade de informação constante. E essa informação, ela é sempre aumentada, ainda mais hoje pela inteligência artificial. Você tem a produção de uma ciência lixo, de um conhecimento lixo. E esse conhecimento lixo, ele alimenta os sistemas, ele alimenta uma indústria de entretenimento, de geração de conteúdos, que de certa forma existe por si mesma, não existe mais com o propósito de contribuir para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Isso se manifesta também na ciência. Existe um saber científico que ele é um saber cada vez mais a serviço ou de grandes poderes, de grandes burocracias, ou é um saber a serviço da manutenção de um algoritmo, de uma máquina de gerar novos conteúdos, de gerar informações que se acumulam e que não tem uma função e uma estrutura que não tem uma identidade. Então existe uma anonimização não só do cientista, que hoje trabalha cada vez mais em grupos de trabalho, que está sempre posicionado em comissões e que de certa forma tem a sua subjetividade diminuída pelo fato de que está sempre dentro de comissões, diluído em uma responsabilização coletiva, e ao mesmo tempo um conjunto de indústrias, de empresas que não tem exatamente uma face, que são anônimas, digamos assim. E com isso você tem um conhecimento que não é mais um conhecimento a serviço das pessoas, a serviço do ser humano. É um conhecimento a serviço de poderes estranhos, e poderes que muitas vezes são inimigos do próprio ser humano. E essa questão é muito curiosa, porque antigamente havia uma produção do conhecimento sobre cujas consequências o cientista, o autor, o pensador ainda tinha um certo controle. Mas hoje a produção do conhecimento, cada vez mais, a partir do momento em que o autor escreve, em que ele grava um vídeo, em que ele intervém no debate público, as consequências da fala dele não pertencem mais àquela pessoa, não pertencem mais a ele. E a partir disso, você vivencia um processo de diluição de responsabilidade, um processo de diluição do próprio sujeito. E isso traz consequências muito graves. Basta pensar, por exemplo, no caso de um Eichmann, basta pensar no caso do próprio stalinismo. O Edgar Morin fala aqui com certo conhecimento de causa, porque o autor teve uma desilusão muito grande com o marxismo. Inclusive escreve um livro chamado Autocrítica, tratando dessa capacidade do auto-engano, que é um livro até bem interessante, talvez eu traga aqui também como resenha para o canal. Essa capacidade de se auto-enganar, essa capacidade de cair em credos, em crenças irracionais, a que todo mundo está sujeito, mesmo as pessoas mais científicas, mais céticas, elas estão sujeitas também a
a essa dimensão mítica, essa dimensão quase preternatural da vida humana, essa questão ela fere a todo mundo, ninguém está livre disso. Então existe um caráter racionalista que muitas vezes não vem só das religiões, mas vem também de doutrinas que se dizem científicas. E nesse caso nós voltamos à autocrítica do Edgar Morin. O marxismo tem essa pretensão de ser uma filosofia totalizante. A categoria de totalidade é uma categoria importante dentro do marxismo. E a partir dessa tentativa de ser totalizante, você tem uma colonização do pensamento e um processo de marginalização daqueles pensadores que não compartilham dos mesmos dogmas. E a partir daí você tem um processo de destruição da liberdade de pensamento que é muito prejudicial. A gente vive muito isso dentro da ciência, quando você tem discursos que são marginalizados porque não seguem determinada linha filosófica, por exemplo. Existe uma tendência a ver sempre com uma certa desconfiança quando você estuda um autor que não é compartilhado por aquela ortodoxia acadêmica. Existe um ônus argumentativo maior do autor que vai apresentar a sua tese. Às vezes isso é algo justificado, porque quando você traz um autor, uma fonte diferente, quando você propõe uma tese revisionista, você precisa lidar com o ônus argumentativo de provar que o mainstream, que é aquelas pessoas que ocupam o lugar do discurso dominante, estão erradas. E esse ônus argumentativo é justificado. Mas há, para além disso, um viés das pessoas a sempre ver com desconfiança aquele indivíduo que traz um argumento, uma tese que se contrapõe ao discurso hegemônico. E como é que você tem essa mudança de crença, essa mudança de paradigma? É algo que de certa forma mostra como eventos aleatórios às vezes têm uma influência muito grande na história. E de como a própria ciência também ela é algo sujeito à aleatoriedade, sujeito ao indeterminado, sujeito às grandes revisões. E de certa forma os cientistas têm uma tendência a se comportar de maneira contrária, na medida em que eles são seres humanos também e que eles olham a ciência muitas vezes dentro de um horizonte de conhecimento que conduz a um determinado ponto. Mas existem saltos, existem rupturas na ciência, e isso é algo que, por exemplo, o Thomas Kuhn, naquele livro famoso A Estrutura das Revoluções Científicas, já trata com bastante detalhe, até o próprio Paul Feyerabend também. Esse caráter anárquico da ciência é justamente a mostra de que o universo é complexo e às vezes descobertas oferecem perspectivas que antes não eram previsíveis a partir do corpo de conhecimento anterior. Então é importante entender de que forma você consegue desenvolver a ciência e se livrar ou de certa forma atenuar esse perigo do auto-engano, esse perigo das panelinhas, esse perigo da perseguição ao dissidente ou à pessoa que discorda. Esse é um processo de autoanálise, de autocrítica muito constante. E o Edgar Morin vai dizer, não aqui no Introdução ao Pensamento Complexo, mas nos diários e em outros livros, principalmente na Política do Homem, essa capacidade de autocrítica ela é um fundamento da ética. E tem que ser sempre um fundamento da ética para que as pessoas sejam capazes de evoluir, capazes de se julgar e de certa forma de serem talvez mais benevolentes com o outro. Quando você desenvolve a sua capacidade de autocrítica, você consegue ser mais benevolente com outra pessoa, você consegue ser mais empático, você consegue perceber que aquela pessoa ela está tão sujeita ao equívoco quanto você está. E a partir dessa percepção, o seu julgamento sobre as pessoas muda. Isso é algo muito, muito importante. E de certa forma, a partir dessa compreensão do caráter complexo, é que você entende que existe uma relação muito estreita entre as dimensões, como eu falava no começo do vídeo. Existe esse caráter de auto-eco-organização da complexidade. E esse conceito de auto-eco-organização é muito presente na obra do Edgar Morin. Por que auto-eco-organização? Porque existe uma auto-organização da vida, existem organismos que se autorregulam
mas eles se autorregulam sempre em relação com o ambiente no qual eles se encontram. Por isso que é uma eco-organização. Então, a partir dessa organização com relação ao ambiente, você tem uma capacidade de adaptação dos organismos. E qual é o grande traço distintivo dos seres humanos? É exatamente essa capacidade de organização mais desenvolvida. Essa capacidade de obter um equilíbrio, que é um equilíbrio importante, mas é um equilíbrio provisório, não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico, ele se adapta às vezes às realidades mais hostis. E essa capacidade que o Claude Bernard fala no livro Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, essa capacidade de uma homeostase, de manter o meio interno mais ou menos constante, apesar da mudança, apesar dos problemas do meio externo, é algo que é importante e é algo que mostra uma hierarquia dentro da organização e da complexidade, que é algo fundamental. Então, os fenômenos antropossociais que o Edgar Morin fala, eles são ainda mais complexos do que os fenômenos naturais. E é muitas vezes um erro que muita gente que estuda neurociência comete, que é exatamente de tratar os fenômenos humanos reduzindo-os à complexidade biológica, quando na verdade os fenômenos humanos, os fenômenos antropossociais que eles chamam, são mais complexos do que os fenômenos biológicos, exatamente porque o ser humano tem essa liberdade, tem essa consciência e essa capacidade de autocrítica. E o fenômeno antropossocial, ele é marcado exatamente por essa capacidade de revisar as próprias ideias, essa capacidade de agir de uma maneira diferente, de encarar o fato biológico, mas também de assumir uma postura com relação a ele, que pode mudar a forma como ele se integra na realidade. Isso é algo muito, muito importante. E é necessário entender isso, porque às vezes existe uma tendência em muitas pessoas a ter uma visão muito exclusivista, ou isso ou aquilo, ou uma coisa está certa, ou isso está certo, ou aquilo está certo. Não existe um espaço de conciliação. Ou o ser humano é regido por impulsos elétricos, ou ele é um produto de interações entre células, ou ele é simplesmente alguém que tem a sua consciência resultante de reações físico-químicas, ou ele é um espírito dotado de uma substância divina, de uma alma imortal. E de certa forma, esses dois pontos de vista, eles não são excludentes, mas eles podem coexistir e podem ser igualmente importantes. E a grande dificuldade nossa é exatamente não reduzir um ao outro. É não negar a importância da biologia, mas também não negar o papel que a consciência ocupa e que esse caráter transcendente, que muitas vezes a filosofia ao longo dos séculos tentou negar, ou que muitos filósofos tentaram negar, ainda persiste e é uma constante na história. Então é necessário ver o valor que existe nisso e de como, de certa forma, existe uma responsabilidade da ação humana e de como essa ação humana ela repercute no universo, até com consequências sobre os próprios organismos biológicos também, sobre a ação do homem na natureza. Isso é algo que escapa muitas vezes à visão de muitas pessoas que são reducionistas. E a gente vê muito isso hoje, com a popularização da neurociência. Você tem uma redução das pessoas a simplesmente um conjunto de reações físico-químicas, a um conjunto de mecanismos que bastaria alterar para resolver os problemas. E, de certa forma, muito da própria terapia behaviorista, nas suas versões mais antigas, tinha muito disso, desse problema. Então, é necessário sair um pouco dessa lógica, sem desprezar o conhecimento valioso que existe no behaviorismo, o conhecimento valioso que existe nessas terapias,
mas entendendo que o ser humano vai além disso e que existe um caráter antropossocial que terapias como a psicanálise afirmam, por exemplo, que é importante. Então, às vezes as pessoas falam que o capitalismo pode ser uma fonte de sofrimento psíquico. Diante dessa pergunta, muita gente diria que não, o capitalismo não é um sujeito que age e causa sofrimento nas pessoas. Mas existe, sem dúvida, um papel que o sistema econômico exerce nas pessoas. E existem efeitos decorrentes dessa vivência sobre um sistema econômico, sobre um regime econômico. E são fatores importantes, fatores que precisam ser levados em consideração. Da mesma forma que pessoas que viviam na Idade Média viviam com a influência de outro sistema, de outra forma de ver o mundo, e isso repercutia na psique do indivíduo, também hoje isso acontece. Então é preciso entender esses dois níveis de verdade que existem e integrá-los em vez de abraçar um e repudiar o outro. Esse é o fator fundamental. É um novo paradigma que é diaslógico e translógico, mas também que não ignora as contradições que existem. E de certa forma o grande objetivo do pensamento complexo é entender as contradições e é não fechar os olhos para elas, é não dizer assim, eu não vou lidar com a contradição, eu não vou lidar com aquilo que é estranho, com aquilo que eu não consigo processar. O objetivo é entender a contradição e de certa forma aceitar que ela existe e tentar resolvê-la de alguma forma, mas sabendo que muito provavelmente outras contradições vão surgir. Esse é o caráter talvez mais, para alguns, incômodo da abordagem do pensamento complexo, é entender que as contradições existem e que às vezes a gente precisa conviver com isso. Por exemplo, você sabe que vícios são errados e que muitas vezes as pessoas elas sabem que um vício é errado e mesmo sabendo do erro, sabendo do problema, sabendo que aquilo pode trazer consequências negativas, elas continuam persistindo naquilo. Esse é um dilema que existe desde o início da filosofia. Sócrates, por exemplo, dizia que o indivíduo que faz o mal, ele faz o mal porque não conhece a natureza daquele mal. Ele não sabe que aquilo é mal. E esse, aliás, é um grande dilema da filosofia socrática, que também vai existir em Platão, que só vai ser resolvido com a doutrina do pecado original, pelo cristianismo. E você vê que ao longo do Renascimento e Iluminismo existe uma negação desse caráter do pecado original, da maldade que existe no ser humano. E isso se manifesta depois com os totalitarismos ao longo do século XX. Então a gente vê que, de certa forma, esse empreendimento de educação do homem, ele é um empreendimento impossível, porque existem pessoas que não vão se educar. Existem pessoas que, por mais que tenham uma formação de alto nível, por mais que essas pessoas saibam que aquilo que elas estão praticando é mal, elas não querem saber simplesmente, elas ignoram isso. E elas vão continuar sendo pessoas más. Elas vão continuar tendo uma visão distorcida do que seja o bem. E aceitar essa contradição, sem, de certa forma, jogar no lixo esse esforço pedagógico, que é importante, é algo que o pensamento complexo prega. Mas é algo difícil, não é algo simples. É algo que às vezes para a gente parece quase impossível. Mas é algo que nós precisamos de que nós precisamos ter consciência. É um esforço, mas é um esforço que não vai ser 100% bem sucedido. Às vezes até vai ter frutos não tão doces ou não tão férteis, não tão numerosos quanto nós esperamos. E esse é um grande problema. Talvez para que o iluminismo desse certo, de certa maneira, você precisaria de um novo homem. Você precisaria trocar a humanidade, fazer uma completa substituição para conseguir atingir esse objetivo. Isso não vai acontecer. Então existem nesses grandes projetos uma consciência de um fracasso. Mas essa consciência de um fracasso,
ela não deve ser para nós um fator de inibição, porque existe essa dimensão quase prometeica no homem de saber tudo, de chegar a ser como deuses, mas ela nunca vai se realizar. E talvez nós precisemos da graça, nós precisemos de alguma ajuda para conseguir realizar em alguma medida esse feito. E algo bastante complexo, e a ciência participa muito desse esforço pedagógico, mas a ciência é por si também uma simplificação. A ciência não é algo definitivo, não é algo escrito em pedra. A ciência está sujeita a mudanças e ela é, sem dúvida, uma representação e precisa ser entendida como uma representação. A ciência não esgota a realidade, a ciência não põe valores definitivos, ela é provisória e ela é extremamente frágil. Um evento aleatório às vezes pode pôr abaixo uma ciência inteira e você precisa recomeçar o esforço. É um pouco talvez a imagem do Critias de Platão, daquela civilização avançada, desenvolvida, que por uma catástrofe, por uma vingança dos deuses, ela se perde nas águas e você tem que ter todo aquele esforço para reconstruir a conquista daquela civilização, porque não é algo dado, não é algo definitivo. Você precisa sempre ter esse esforço de reminiscência, esse esforço de reconstrução do conhecimento. E a ciência, ela é exatamente esse processo de esclarecimento. Mas ela jamais vai ser um decalque do objeto tal como ele existe. É sempre uma simplificação, atendendo àquela característica de Aristóteles, que não existe ciência senão do universal. Mas o singular continua existindo, e o singular muitas vezes ele pode contradizer a ciência. E a partir daí você tem a descoberta de novos fenômenos, a descoberta de novas teorias a partir dessa contradição que o objeto oferece. E existe essa questão da teoria dos sistemas, que é algo de que o Edgar Morin parte. Ele fala de que a noção do sistema enquanto unidade complexa envolve exatamente essa irredutibilidade do todo às partes. Você não pode reduzir este a aquelas exatamente pelo fato de que o todo tem propriedades que as partes não contêm. Exatamente por essa interação. O fato de estar dentro de um sistema confere àquele conjunto uma propriedade diferente. E a sistematicidade ela é sempre ambígua, ela é sempre difícil de se entender, porque ela está sempre sujeita a mudanças, ela está num campo que sempre oscila. Mas também o sistema muitas vezes só é compreensível a partir do conhecimento de várias ciências. Então você não consegue compreender toda a realidade só a partir da física, só a partir da filosofia, só a partir da sociologia. Você precisa juntar esses conhecimentos para chegar a uma compreensão mais elaborada. E isso é algo que você consegue no nível dos sistemas. Então existe uma característica de união entre as ciências, de uma transdisciplinaridade, em que muitas vezes o teórico de uma ciência se serve de conceitos de outra para poder explicar a realidade. Então você tem uma questão que envolve não só o objeto, mas também a complexidade dos fenômenos. A complexidade de um fenômeno, ela se situa exatamente nessa fronteira entre o nível biológico e o nível antropológico. Entre o nível antropológico, antropologia aqui não no sentido de antropologia natural como a gente entende, mas antropologia no sentido de antropologia filosófica. Do biológico para o antropológico, do antropológico para o social, nesses níveis existem questões de fronteira. E essas questões de fronteira, elas exigem muitas vezes pela complexidade, pelo aumento do refino da organização, o uso de conhecimentos de outras ciências.
E a partir daí o Mohan fala também sobre sistemas fechados e sistemas abertos. Ele dá um exemplo até de uma cadeira, né? Ele compara uma cadeira com um ser humano. E o sistema fechado é aquele em que não ocorre troca de energia não ocorre troca de energia com o exterior no nível muito alto. Então, por exemplo, uma garrafa d'água, um celular, elas têm um nível de troca de energia com o exterior muito baixo. Por outro lado, um ser humano, como eu disse lá no começo do vídeo, ele tem um nível de interação muito maior. Ele tem um nível de troca de energia muito alto. E a partir daí, você tem uma característica de desequilíbrio. Como eu falei, existe um dinamismo. Você tem um dinamismo estabilizado, exatamente porque essas trocas elas estão sempre provocando desequilíbrio. Um aumento de temperatura, uma diminuição de temperatura, uma chuva, por exemplo. Você tem um treino, você está treinando, você está submetendo o seu corpo a várias mudanças e a partir daí o seu organismo ele se adapta de maneira que ele consiga se manter mais ou menos no estado uniforme, na mesma temperatura, numa composição de células parecida, de uma forma que você consiga se adaptar melhor. E é necessário entender exatamente que esse sistema que nós queremos estudar, ele só é compreensível sendo um sistema aberto em relação com o ambiente no qual ele se situa. Então existe uma relação que não é uma relação de dependência, mas uma relação até mesmo constitutiva. Então essas influências elas não são apenas influências de sobrevivência, mas são influências que moldam os próprios hábitos culturais, por exemplo, das pessoas que vivem em determinadas regiões, que resgata um pouco daquele saber do século XIX, do determinismo geográfico. São questões que você vê, elas são verdadeiras, elas têm uma dimensão correta, mas se levadas de uma forma unilateral, elas conduzem a problemas muito graves, problemas de eugenia, de racismo. Então é necessário que você entenda essas questões, mas perceba que elas não são nunca questões definitivas, questões taxativas. Elas existem e dentro de uma determinada região. Mas quando você desloca aquele conhecimento de lugar, ou quando você maximiza esse conhecimento, ele se transforma em uma deformação. Isso gera uma série de problemas. Então existe o ambiente, existe o organismo, e o ambiente e o organismo eles se relacionam de uma forma às vezes conflituosa, porque ao mesmo tempo que o indivíduo ele é íntimo do ambiente, ele se adapta àquele ambiente, o ambiente constantemente cria dificuldades para a organização desse sistema e gera uma série de conflitos. Existe uma tendência na natureza à desordem, mas ao mesmo tempo o nosso organismo é um organismo ordenado. E um organismo ordenado que se beneficia da desordem do ambiente exterior. E a partir dessa concentração de desordem é que o ser humano consegue se tornar mais desenvolvido, mais adaptado. É a partir dessa autorregulação que existe no nosso corpo, que parece desobedecer a essa tendência de dispersão, essa tendência de destruição que há na natureza. Então há uma ligação entre desorganização e organização complexa. Então existe uma atuação mais forte, por exemplo, dessa desordem no ser humano. Nós somos muito mais frágeis a doenças, a agressões, por exemplo, a machucados, mas ao mesmo tempo essas agressões, essas dificuldades, elas criam em nós tendências contrárias que geram toda a técnica, toda a tecnologia, toda a capacidade do ser humano de se reinventar, de criar novos meios de resolver problemas. Então essa relação, ela é uma relação dialética, porque existe um conflito, mas um conflito que é fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos. É importante entender porque o ser que se auto-organiza,
ele tem uma relação com os demais objetos que é que o Edgar Morin chama de meta-organização. Essa meta-organização é em que sentido? É uma organização que age sobre as outras organizações, que age sobre as formas pré-existentes, porque o homem caça, o homem domestica os animais, o homem usa esses animais às vezes para fins estéticos, por exemplo, para fazer um zoológico, para atuar no circo, embora isso hoje seja felizmente proibido. Mas existe também uma influência sobre as máquinas artificiais. Existe uma manipulação dos instrumentos, existe a produção de bens. Você corta uma árvore para fazer um guarda-roupa, por exemplo. Você corta uma árvore, fabrica um móvel. Você fabrica uma televisão, você fabrica um livro a partir da celulose. Existe então um caráter de meta-organização. Mas ao mesmo tempo, existe uma relação também dialética entre o grau de autonomia dessa auto-eco-organização e o grau de isolamento. Então o indivíduo, quanto mais autônomo ele é, menos ele está isolado. Quanto mais isolado ele está, menos ele é autônomo. Porque a autonomia só se desenvolve à medida que as relações com o meio elas se tornam mais complexas. Então o ser humano ele é um animal social, um animal político, exatamente porque ele depende de interações com outras pessoas para se desenvolver, se aperfeiçoar. Como dizia Aristóteles, o ser humano que vive sozinho, ele é um deus, ou ele é um animal, uma besta. Então é necessário que o indivíduo esteja em relação com outras pessoas para que ele se torne um indivíduo melhor, para que ele se torne um indivíduo mais singular. Porque é por um contraste com essa interação que ele vai se desenvolver enquanto uma singularidade. E a complexidade ela tem um aspecto não só quantitativo, porque existe uma combinação de muitas células dentro do corpo humano, mas há um caráter qualitativo na complexidade, que é exatamente o que eu falei, das incertezas, as indeterminações, os fenômenos aleatórios. Então existe uma desordem dentro desses sistemas que são organizados de uma forma rica. Então você tem um caráter de alien, um caráter de imprevisibilidade, que precisa ser compreendido de certa forma. E a ciência, muitas vezes no seu esforço de sistematizar, no seu esforço de reduzir o mundo a um conjunto de leis, a um conjunto de leis, a um conjunto de postulados, a um conjunto de constantes, ele ignora esse caráter aleatório que existe na experiência do ser humano enquanto auto-eco-organização. E essa dificuldade, ela não pode ser ignorada. Como o Edgar Morin fala, nós temos que superar essa lógica da black box, que é algo que surge também com a matematização das ciências. Isso é curioso, o Olavo falava isso, o Olavo de Carvalho, que muitas vezes as ciências, elas, nesse afã de matematizar, de medir, elas ignoram essa lógica da caixa preta. Então você se contenta com a quantificação, mas não se preocupa com a compreensão. E o Edgar Morin propõe exatamente quebrar essa lógica da caixa preta. Então você não vai só se satisfazer com input e output. Você vai querer entender o que acontece nesse caminho do input para o output. Essa é uma área espinhosa porque ela é difícil e ela muitas vezes traz contradições. Mas o progresso científico depende da compreensão dessa lógica que antigamente era deixada de lado em razão de um esforço de simplesmente quantificar. Quantificar, medir por medir. É preciso superar um pouco essa lógica para chegar a resultados mais interessantes e mais substanciais sobre a realidade. E a auto-organização, como eu falei anteriormente, ela gera uma consciência de si. E a geração dessa consciência de si, ela vai trazer uma autorreferência, que é importante, mas ela também traz uma abertura para o mundo exterior. Então ela contém em si, digamos assim, uma brecha, que é quase, vamos dizer assim, o que alguns chamariam de uma dimensão hermenêutica. O que é a dimensão hermenêutica? É exatamente essa brecha que permite a comunicação entre os seres humanos.
essa brecha, essa ruptura, essa abertura para o ser, digamos assim, ela permite a compreensão entre os seres humanos e a compreensão da realidade também, a partir do exame dos objetos enquanto eles aparecem para outros sujeitos. Então, a partir desse surgimento da dimensão hermenêutica, da dimensão existencial, você tem a aparição dos objetos, e esses objetos são interpretados por sujeitos. E como existe a linguagem, essas pessoas conseguem se comunicar. E a partir daí você tem a emergência de sujeito e objeto, que surge da relação sistema autoeco-organizador e ecossistema. Então você vê que uma realidade que era biológica, a realidade, por exemplo, da comunicação humana, ela já desemboca na dimensão hermenêutica e vai desembocar numa dimensão filosófica, na dimensão social. Você tem ganhos de complexidade que, se nós fôssemos pensar a partir de uma lógica linear, não haveria esses saltos. A tendência seria sempre de permanecer com células simples, com organismos simples, com organismos que não seriam capazes de estabelecer uma comunicação complexa por meio da linguagem, mas a partir de eventos aleatórios, você gera esse resultado de aumento da complexidade, de aumento no grau de refino da comunicação. Então, existe um aumento de complexidade e existe uma pretensão nossa ao conhecimento total. Mas esse conhecimento é impossível. O Edgar Morin cita o teorema da incompletude de Gödel, que diz exatamente que há uma barreira intransponível à completude do conhecimento. Mas isso também serve como um fator de expansão do conhecimento e a constituição de metasistemas. Isso não contradiz a impossibilidade de um conhecimento completo, porque à medida que você avança na constituição de metasistemas, surgem novos fenômenos desconhecidos. E é isso que torna a ciência um sistema dinâmico. A aparição desses novos fenômenos que não são explicáveis à luz do corpo de conhecimentos anterior. E a falência das ciências como sistema de compreensão foi mascarado pelo seu correlativo sucesso como sistema de manipulação. Que é exatamente isso. A ciência enquanto sistema de manipulação sobre o mundo, a partir daquela concepção baconiana de ciência, de conhecimento enquanto poder, ela gerou essa aparência de sucesso, porque foi a técnica, essa ciência que gerou grandes navegações, a evolução industrial, que gerou o aumento do conforto humano, o progresso, a erradicação das doenças. Essa ciência que manipula o mundo, ela parece muito poderosa, mas ela faz isso, de certa forma, ignorando a caixa preta, ignorando o que há por trás daquilo. Ela se contenta de dar o input, sai o output. Dá o input, sai o output, mas ela não se interessa pelo que está no meio do caminho. É só depois, no esforço de interpretação, no esforço de análise, é que você vai resgatar essas questões e vai examiná-las. E é exatamente essa dificuldade das pessoas em separar o que é sistema de manipulação do que é sistema de compreensão, que traz talvez a estranheza de algumas pessoas diante da afirmação de que a ciência ela é imperfeita, ainda hoje, porque existem dimensões diferentes. Então há uma ciência que tem sim seus progressos, mas que ainda assim tem dificuldade em entender certos fenômenos, muitas vezes por prescindir de conhecimentos da filosofia, por prescindir de uma visão sistêmica. E é exatamente esse o problema, porque se o cientista ele só conhece o seu campo de estudo, ele acaba muitas vezes não entendendo o todo, não entendendo como aquela área de conhecimento dele se situa dentro do universo dos outros saberes. E esse é um grande problema no nosso tempo. Inclusive até o próprio Mário Ferreira dos Santos, no Invasão Vertical dos Bárbaros, já alertava por esse problema muito antes. O próprio Wilhelm Flusser também já chamava atenção para esse problema. Não é uma questão propriamente nova, mas o alerta do Edgar Morin é um alerta interessante, porque ele traz muito essa perspectiva, que na minha opinião é um pouco esquecida, porque o debate em certos ambientes
ele é muito de panelinha e tende a ignorar tudo aquilo que vem do lado de fora, seja dos neurocientistas, do pessoal mais ligado ao estudo do cérebro com relação ao conhecimento da filosofia, seja com relação às pessoas que estudam filosofia e as demais ciências humanas, com relação àquilo que vem da psicologia comportamental, que vem da neurociência, que vem desses campos de conhecimento mais focados na estrutura física do ser humano. É importante quebrar isso. E essa complexidade da relação ordem-desordem, organização, ela surge exatamente a partir dessa constatação de que os fenômenos desordenados são necessários, de que um certo grau de desordem é necessário para produzir uma organização mais complexa, que contribui para o crescimento da ordem. Então existe essa questão, como eu já falei, de aumento da ordem a partir da desordem. E esse é um elemento importante também para compreender até mesmo a própria evolução humana. A evolução humana enquanto adaptabilidade depende do aumento do grau de desordem para criar uma ordem superior. E de certa forma, trazendo para um nível antropológico, o ser humano precisa de situações de desordem para se ordenar. O amadurecer muitas vezes consiste exatamente em você se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa que controla melhor os seus sentimentos, uma pessoa que sabe lidar com as adversidades, exatamente porque se vê diante de situações mais complexas. Então essa relação dialética, ela nunca deixa de existir. E ela é verdadeira tanto no nível biológico, quanto no nível antropológico, que é esse caso nosso de amadurecimento, quanto no nível social, que consiste exatamente em civilizações que precisam vencer ameaças complexas para se tornarem civilizações mais desenvolvidas do ponto de vista de instituições, por exemplo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral. Esses desafios são necessários e eles são importantes para que a civilização ela não se torne, digamos assim, uma civilização morta, uma civilização destinada a desaparecer. Então existe essa questão. Nós temos que entender isso e ao mesmo tempo entender que o nosso esforço de racionalização ele é sempre um esforço incerto e provisório. Mas essa provisoriedade não deve ser para nós um fator de desânimo ou de tristeza. Ela é importante para que nós consigamos caminhar no mundo. Porque esse conhecimento provisório que nós temos, ainda assim ele serve para nós como um guia na realidade, como um guia para o nosso cotidiano. E essa racionalidade, ela é importante. Mas ela não pode se confundir com a racionalização, que é o caráter negativo da racionalidade, que é essa tentativa de enquadrar todos os fenômenos à luz de uma razão, à luz do desejo de coerência absoluta. Porque a pretensão de coerência absoluta ela é incoerente. A coerência absoluta ela não existe no nível antropológico, ela não existe no nível social. E aliás, basta você pensar, por exemplo, nos estudos de psicologia de massas. Existem atos que as massas cometem que os indivíduos singularmente tomados não seriam capazes de cometer. No nível antropológico, existem reações das pessoas quando pressionadas que muitas vezes contradizem o comportamento aparente delas. No nível biológico, existem incoerências biológicas. Existe, por exemplo, uma mutação de uma célula que provoca um câncer. É um caráter aleatório. Não é o caráter racional que a célula se multiplique de uma forma que cause uma doença. Mas essa mutação acontece. Muitas vezes por razões que a ciência ainda não compreende tão bem, compreende por meio de probabilidades, seja de questões de alimentos que nós consumimos, questões de genéticas de ancestrais nossos que tiveram certas doenças. Mas existe uma incoerência da célula, digamos assim. Claro que falar de coerência de um organismo celular, um organismo que não tem racionalidade, digamos assim, parece um pouco contraditório. Mas a célula, ela coerentemente vai se dividir de uma forma que não gere anomalia. Mas algumas células, elas parecem não seguir esse processo e geram organismos cancerosos. Então essa incoerência vai sempre existir.
E é preciso conviver com essa incoerência e estar atento para saber identificá-la. Essa é a grande questão. E ao mesmo tempo, nós precisamos ter essa atenção para nós mesmos, mas uma atenção também para a experiência, para entender quando a experiência desmente aquilo que nós acreditamos e quando é que nós precisamos abandonar uma determinada ideia em favor da experiência. Esse é um fato fundamental para nós. E entender também que há uma relação recíproca, por exemplo, de influência entre o indivíduo e a sociedade. Que o indivíduo cria a sociedade, os indivíduos criam a sociedade, mas a sociedade age sobre os indivíduos. E essa ação, ela é recíproca. Como disse o Edgar Morin, há uma recursividade organizacional. Há uma relação dialética, vou usar essa palavra, que é uma palavra que comparece muito na obra do Edgar Morin. Ele próprio se diz um grande tributário de Hegel, nesse sentido. Então, existe uma relação de retroalimentação entre indivíduo e sociedade que não pode ser posta de lado por aquele que quer estudar os fenômenos sociais. E existe também uma questão que ele chama de ecologia da ação, que é exatamente o fato de que, uma vez que você comete um determinado ato, uma vez que você age, as consequências da sua ação não lhe pertencem mais. Então existe um caráter de aleatório, um caráter de inesperado na ação, para o qual nós precisamos estar atentos. E nós precisamos ter uma atitude diferente. Ele fala aqui de estratégia e de programa. Ele fala que nós não podemos ter um programa, porque o programa é aquela ação que é repetida, é aquela ação que segue uma rotina e que ela não está aberta a uma mudança. Então, quando eu faço um programa, ficou ambíguo isso, quando eu elaboro um programa, digamos assim, aquele programa vai seguir aquela ordem, salvo intervenção. Por outro lado, quando você adota uma estratégia, como a estratégia ela é um pouco mais abstrata, ela está sempre aberta a mudanças. Por quê? Porque a estratégia ela se reorganiza de acordo com as questões táticas. Seguindo aqui até um conceito da administração mesmo, existe o nível estratégico, o nível operacional, o nível estratégico, tático e operacional. Então, o programa seria mais de uma lógica operacional. No dia a dia operacional, você precisa de um programa, você precisa de um playbook, você precisa seguir aquele determinado fluxo. Mas no nível estratégico, no nível organizacional, no nível tático, no nível estratégico, você precisa já começar a pensar, você precisa adotar um leque de ações que não seja fechado em um caminho. Você precisa de um plano A e um plano B, digamos assim. E você precisa entender que, por mais que o plano A seja bem calculado, ele pode mudar completamente. É aquela frase que dizem que é do Mike Tyson: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Você entra numa luta com um programa, com uma lógica, mas quando você leva um soco na cara, você perde aquele referencial. E aí você precisa se reorganizar. E essa reorganização é exatamente a estratégia. É importante ter essa compreensão. E a partir daí entra outro conceito que o Morin introduz, que é a questão de máquinas triviais e máquinas não triviais. A máquina trivial é aquela máquina na qual, tendo o input, você conhece o output. Então são máquinas em que, se você tem um determinado comando, você sabe qual o resultado que vai sair. E você tem as chamadas máquinas não triviais, que é quando o conhecimento dos inputs não permite que você conheça os outputs. E o ser humano, de certa forma, ele pode ser tanto uma máquina trivial quanto uma máquina não trivial. De certa forma, se nós formos pegar o exemplo dos papéis sociais, nós somos máquinas triviais na sociedade. Por exemplo, você vai pegar um ônibus. Você acha que uma máquina trivial, porque você coloca o bilhete na maquininha, a máquina identifica o seu pagamento, você vai lá e se senta. Você chega para treinar numa academia, você vai lá, treina, usa as máquinas e vai embora. E você muitas vezes não fala com as pessoas, você segue aquele script ali
e você segue quase no automático. Por exemplo, você anda de bicicleta. O andar de bicicleta, ele segue essa lógica da máquina trivial. Você está lá andando, distraído, até que apareça alguma coisa no seu caminho que te obrigue a frear, que te obrigue a parar. Você precisa seguir, você pode seguir aquela lógica sem problema. Mas quando aparece algo que exige atenção, você muda para uma máquina não trivial. Quando uma pessoa desconhecida te aborda na rua, quando você entra num trabalho novo, digamos assim, você precisa entrar nessa lógica de máquina não trivial. Então essa relação que o ser humano tem de ora ser um organismo cujas ações são previsíveis, principalmente dentro da dimensão social, porque ser máquina trivial que permite a convivência em sociedade, nós temos esse caráter não trivial. A experiência do amor, eu estava aqui reagindo à live sobre relacionamento. O relacionamento amoroso é um setor da vida em que o ser humano é uma máquina não trivial. A gente se apaixona às vezes por motivos aleatórios. A gente gosta de uma pessoa pelo cheiro, gosta da pessoa por um fator às vezes do qual nós nem tínhamos ideia. Não nos agradamos por um determinado fator que nós não conseguimos identificar à primeira vista. Tudo isso é algo curioso. Às vezes a pessoa ela diz algo para nós e nós temos uma reação inesperada. E isso é uma característica de máquina não trivial que nós temos na nossa realidade. E é importante que essas duas dimensões estejam presentes. A dimensão trivial para garantir a convivência em sociedade, a dimensão não trivial para garantir exatamente que nós temos uma experiência humana. Uma experiência humana que permita também a autocrítica, a revisão dos próprios atos, que permita uma compreensão empática do outro ser humano, que permita de nós reconhecer quando nós erramos e reconhecer onde nós precisamos melhorar. O pensamento complexo ele não vai negar a clareza, a ordem, o determinismo. Ele vai simplesmente afirmar que a clareza, a ordem e o determinismo eles têm limites, eles não são absolutos. E que nós precisamos entender que o conhecimento, a descoberta e a ação, elas não são programáveis. Elas não são sujeitas a uma lógica 100% previsível. E muitas vezes podem gerar consequências que nós não esperamos. E aí vem outro postulado importante do pensamento complexo, que é exatamente entender que a parte está no todo e o todo está na parte. Que é exatamente a questão da influência indivíduo-sociedade, por exemplo. Você pode falar que a sociedade está no indivíduo, e está de certa forma, porque nós temos influências culturais que agem sobre nós, mas o indivíduo também está na sociedade, porque a sociedade só existe porque ela é composta de indivíduos. Da mesma forma, por exemplo, de que a célula ela contém o corpo inteiro. Basta pensar que a célula tem um DNA. O DNA é o corpo inteiro do ser humano, ainda que de uma forma virtualizada, hologramática, digamos assim. E a célula está presente no corpo porque a célula é essencial para que o corpo funcione, a partir de um conjunto de movimentos involuntários, por exemplo. O bater do coração, respirar. Enquanto eu gravo aqui, eu respiro, meu coração bate. E graças a isso é que eu sou capaz de gravar esse vídeo aqui, eu sou capaz de levar a minha intenção de gravar para vocês essa resenha do Introdução ao Pensamento Complexo. Então essa relação cooperativa, mas também conflituosa, é o que vai marcar a nossa experiência auto-eco-organizadora. E nós temos essa vida organizada que vive no meio do universo em que tudo se degenera, em que tudo tende a se desordenar, em que tudo tende a ser cada vez mais aleatório. E nós resolvemos isso por meio de uma regeneração permanente. Então nós temos essa capacidade de regeneração e de reorganização. Uma capacidade de enfrentar esses processos de desintegração que existem no nosso dia a dia. E o Edgar Morin diz aqui também: o que me fascina em Hegel é o enfrentamento de contradições que se apresentam sem cessar o espírito, e o reconhecimento do papel do negativo. Não a síntese, o estado absoluto, o espírito absoluto. A totalidade é ao mesmo tempo verdade e não verdade. Então Edgar Morin reconhece que ele tem um débito para com Hegel,
de que a contradição existe e de que o conhecimento verdadeiro ele está na totalidade, mas ao mesmo tempo essa totalidade ela nunca é uma totalidade absoluta, porque ela é sempre marcada pelo surgimento de uma contradição e pelo aparecimento de novos fenômenos que não se integram naquele corpo de conhecimento anterior que nós tínhamos. Então nós temos essa questão de que nós temos que lidar com esse caráter limitado e provisório do nosso conhecimento. E não ter crise com relação a isso. E não tentar, numa atitude cartesiana, negar esse caráter provisório do nosso conhecimento. Não é buscar esse conhecimento indubitável, digamos assim. É entender que o conhecimento que nós temos é provisório. E que, de certa forma, esse conhecimento que nós temos ele é sempre um conhecimento sujeito à revisão. Ele é sempre um conhecimento complexo, conhecimento que não é redutível, que tem as suas riquezas. E que nós precisamos sempre evoluir para chegar a uma compreensão melhor do que seja a realidade, mas entendendo que essa compreensão vai ser sempre uma compreensão precária. Então, nós precisamos ter essa consciência e entender que para conhecer o todo nós temos que conhecer as partes, e para conhecer as partes nós temos que conhecer o todo. Esse é um postulado fundamental do pensamento complexo. Entender também que o mundo ele não é apenas ordem, mas ele é também desordem, e que essa dimensão da desordem, essa dimensão da abertura, digamos assim, ela é uma dimensão fundamental, porque essa dimensão da desordem, essa dimensão que, digamos assim, ela subjaz no mundo, ela é uma dimensão fundamental para a nossa vida, para a nossa existência. E é o que permite ao ser humano ter a liberdade de, por exemplo, estabelecer a arte, a religião, a poesia, que são esses reinos em que a mente ela se liberta desse caráter aprisionador do mundo objetivo, do mundo prático. Então essa desordem é necessária para que nós consigamos ter uma riqueza maior, que é exatamente o mundo do espírito. E é algo importante, é algo que não se submete simplesmente a uma ordenação racional, a uma pretensão de coerência. O que não significa que seja algo mentiroso. É importante ter isso em mente. Não é algo mentiroso. É algo fundamental que faz parte da nossa vida. E é muitas vezes um grau de verdade até mais profundo. É uma sabedoria que existe, mas que ela não é simplesmente redutível a essa verdade manipuladora técnica da realidade que está no conhecimento científico. E ele diz aqui, a ciência se funda ao mesmo tempo sobre o consenso e o conflito. Então a ciência ela vive do consenso científico, mas também desse conflito entre opiniões. E ele diz, ela caminha sobre 4 patas independentes e interdependentes. A racionalidade, que é exatamente essa capacidade de elaborar sistemas de pensamento. O empirismo, que é a submissão a testes desse sistema. A imaginação, que é essa capacidade de conceber sistemas, conceber soluções. E a verificação, que é a experimentação dessas nossas soluções imaginadas. Então, sem esses 4 pilares, a ciência ela fica prejudicada. Mas há sempre esse conflito entre racionalismo e empirismo. Esse conflito entre autores que muitas vezes são mais teóricos e que têm grandes compreensões, grandes sistemas, e autores que são extremamente empíricos, autores que são de campo, autores que não se contentam em ser intelectuais de gabinete, que vão lá e pesquisam. Mas um muitas vezes não vive sem o outro, porque quando você coleta os dados, você está numa etapa da ciência, como a gente já falou no vídeo de Schumpeter sobre estudar ciências sociais. Você precisa superar essa etapa de reunir os fatos,
e partir para a etapa de avaliar os fatos. E é a partir daí que a racionalidade entra. E ela tem um papel muito, muito importante. Mas sem uma imaginação, você não consegue elaborar hipóteses para explicar os fatos. E a imaginação tem esse papel muito importante. Porém, você precisa sempre verificar, entender se aquela sua hipótese de trabalho ela corresponde ao que está na realidade. Então, sem esses 4 pilares, sem esses pares dialéticos, você não consegue ter uma ciência. Mas, ao mesmo tempo, você tem fatores não científicos na ciência. E esses fatores não científicos eles têm uma influência muito grande sobre a ciência. E é a partir daí que você consegue compreender de que forma a ciência ela evolui. E como muitas vezes questões não científicas elas são influentes sobre o campo científico. Essa relação conflituosa ela é fundamental para que você compreenda o funcionamento do conhecimento científico. Então você tem essa compreensão para entender que muitas vezes a ciência ela não funciona da forma que nós achamos que ela funciona. Que muitas vezes a refutação ela não vai trazer uma mudança no campo científico. Às vezes é um conhecimento, é um acontecimento que não tem nada a ver com refutação, com lógica no sentido formal, que vai trazer uma evolução na ciência. Então você tem essa relação que não nega esse caráter não científico e que muitas vezes tem consciência dele e que luta para que ele seja ou extirpado ou integrado de certa forma, para que ele não fique algo que está inconsciente e prejudique a formulação da ciência. Que é o que se parece muito com o que, por exemplo, o Pierre Bourdieu propõe no Sciences de la Science et Réflexivité. Tem algo semelhante aqui. O Edgar Morin não é um autor influenciado por Pierre Bourdieu, mas há uma semelhança muito grande no que ambos falam e no que ambos propõem nesse caso. Embora os dois tenham tido os seus entreveros, mas aqui há uma certa convergência de ideias, digamos assim. E a informação, dizer que o Edgar Morin, a informação supõe a computação vivente. Essa computação vai além do tratamento das informações. Tem uma dimensão que ele chama não digital, digamos assim. Uma dimensão que não se conhece a si mesmo. Que é exatamente esse papel do inconsciente, do irracional, da imaginação, dessas forças que não estão submetidas a um pensamento lógico racional, digamos assim, mas que muitas vezes podem ter frutos na racionalidade. É esse elemento que gera a criatividade, gera o aleatório, gera o inesperado na experiência humana. Então, o conhecimento humano ele supõe uma relação de abertura e fechamento entre conhecedor e conhecido. É o problema da fronteira que isola a célula ao mesmo tempo que faz com que ela se comunique com o exterior. Então deve haver uma separação certa, que ele chama de uma certa separação do mundo exterior, entre a célula e o mundo exterior, mas que supõe também uma separação de si mesmo. De certa forma, é necessário que o ser humano saia de si mesmo para conhecer o mundo exterior e se enriquecer. É assim que a célula troca energia com o ambiente e é assim que ela se mantém viva. Se a célula se isola em si mesma, ela tende a se romper e a morrer. É necessário esse processo de alimentação do exterior, que supõe também um processo de relação com o ambiente, que é um processo de separação de si mesma, em certo sentido, para que ela consiga sobreviver. E nós, como eu disse antes, somos, segundo Morin, coprodutores do objeto que nós conhecemos. Nós cooperamos com o mundo exterior e isso nos dá a objetividade do objeto. A objetividade do objeto é o produto da nossa subjetividade, que é uma visão interessante. Nós conhecemos o objeto, mas conhecemos o objeto na medida em que nós o representamos com o nosso cérebro, segundo certas categorias. Então, sem isso, você não consegue conhecer. Você conhece o objeto de acordo com as categorias que você tem na cabeça.
É a partir daí que você estabelece esse processo de conhecimento. E a partir daí você tem essa questão do paradigma. E o paradigma é um tipo de relação lógica, né, seja de inclusão, conjunção, disjunção, exclusão, entre um certo número de noções ou categorias mestras. Então, a partir desse conjunto de categorias, você vai ter um paradigma. Mas um paradigma que é sempre aberto a revisões. Exatamente por ele ter uma tolerância com o mistério. E esse é um ponto talvez fundamental do pensamento complexo. Essa tolerância com o mistério. Que pode ser a religião, pode ser até a própria aleatoriedade da história, por exemplo. A imprevisibilidade dos eventos históricos. Tudo isso faz com que nós precisemos estar sempre abertos à revisão dos nossos paradigmas. E é isso que torna também a ciência um conhecimento constantemente mutável. Porque é um conhecimento aberto a mudanças de paradigma. E o Edgar Morin, ele de certa forma se coloca numa posição parecida com a que um Heidegger se coloca, de ser um filósofo que está anunciando uma nova era do conhecimento. Isso fica presente também em várias obras dele. Uma nova era do conhecimento, uma nova era da humanidade, a partir do desenvolvimento de um novo tipo de experiência. Um tipo de experiência que resgata aqueles elementos irracionais, aleatórios, aqueles elementos que eram incômodos para o modelo de racionalidade anterior, para tentar colocá-los sob uma perspectiva de autocrítica, sob uma perspectiva de revisão, para que eles permitam o aperfeiçoamento. E essa capacidade de autocrítica, de autoaperfeiçoamento, de melhorar constantemente, é o grande objeto que anima talvez todo o projeto do Edgar Morin. E essa questão, como eu falei, ela vai ter consequências no plano biológico, no plano antropológico e no plano social. E essa autocrítica, ela é importante para que você consiga vencer os desafios que aparecem sem gerar destruição, sem gerar um processo de desagregação e de morte social também. Porque as civilizações do passado subiram exatamente pelo fato de que elas não foram capazes de integrar, não foram capazes de vencer os desafios que se apresentavam a elas. O que me lembra, muito curiosamente, o Alfred Weber, com a sua noção de terceiro e quarto homem. E de certa forma, o que o Edgar Morin propõe no pensamento complexo se parece muito com a noção do Alfred Weber de terceiro homem, que é aquele homem que integra a humanidade, que se vê ameaçada pela bomba atômica, que se vê ameaçada pela perspectiva da guerra, que se vê ameaçada pela perspectiva da crise global, em uma nova humanidade, ou cai na figura do quarto homem, que é aquele homem primitivo, aquele homem que declara guerra a tudo e a todos e que regride ao grau mais primitivo de interação, ou que regride até a morte da própria humanidade, ao próprio apocalipse. E diante dessas duas escolhas, me parece que o Edgar Morin é muito mais otimista em acreditar que nós podemos viver uma era nova do conhecimento, com uma nova ética, uma nova política e uma nova epistemologia, talvez, uma nova filosofia, a partir da qual nós sejamos autocríticos, mais tolerantes, mais empáticos e mais voltados ao combate aos pensamentos reducionistas, limitadores e persecutórios das pessoas que pensam diferente. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixa aqui nos comentários. Se quiserem também uma série com mais livros do Edgar Morin, coloquem aqui embaixo. E até a próxima.